Você já percebeu como estamos vivendo dias de grande fome espiritual e, ao mesmo tempo, de grande satisfação com migalhas? Leonard Ravenhill dizia que a maior tragédia da igreja moderna não é a falta de recursos nem a perseguição, mas a ausência de sede por Deus. Não temos fome e por isso não buscamos. Não buscamos e por isso não encontramos. Não encontramos e por isso nos contentamos com substitutos. Cultos bem organizados, programas atraentes, música emocionante, mas sem a presença ardente do Espírito Santo. Pense nisso. Quanto tempo se passou desde a última vez que você chorou por causa da sua própria frieza espiritual? Quantas madrugadas você passou acordado, não por causa de preocupações terrenas, mas porque sua alma ardia pela glória de Deus se manifestar? Ravenhill confrontava cada ouvinte com essa verdade. A medida do seu cristianismo não é o quanto você frequenta cultos, mas o quanto você vive de joelhos. Porque o homem que não ora não é apenas fraco, ele está se declarando independente de Deus, e isso é orgulho espiritual disfarçado. Ele dizia que o avivamento é quando Deus invade a sua igreja e muda tudo. Mas para que Deus invada, primeiro ele precisa encontrar portas abertas e corações quebrantados. O problema é que muitos de nós fechamos a porta e colocamos a tranca, pedindo para Deus nos abençoar sem que Ele nos incomode. Queremos o conforto do Evangelho sem o custo da cruz. Mas não existe avivamento sem arrependimento. Não existe fogo sem sacrifício. Não existe poder sem entrega total. Talvez seja por isso que Ravenhill alertava: Deus não está procurando igrejas cheias, mas corações cheios dele. Ele não mede a vitalidade espiritual pelo número de membros, mas pelo número de intercessores que choram diante de sua face. E aqui está a verdade que dói. A razão pela qual não vemos o que a igreja primitiva via é porque não vivemos como a igreja primitiva viveu. Eles não tinham templos luxuosos, mas tinham poder. Não tinham reconhecimento social, mas tinham autoridade espiritual. Não tinham Bíblias impressas em cada casa, mas tinham a palavra gravada no coração e viva nos lábios. A pergunta é: e nós? Será que temos vivido uma fé que move o céu? Ou uma fé que apenas ocupa um assento aos domingos? Será que nossas orações são tão profundas que, se Deus não respondesse, o mundo sentiria a falta delas? Ou oramos de forma tão fraca que, se ele não respondesse, ninguém perceberia? Ravenhill dizia que o mundo não está impressionado com uma igreja parecida com ele. O mundo não precisa de cópias de si mesmo. Ele precisa de uma noiva pura, separada, consagrada. E aqui está o ponto mais urgente. O tempo está se esgotando. Não temos a eternidade para fazer a obra de Deus. Temos apenas esta vida. E cada dia vivido sem oração é um dia de força desperdiçada, de oportunidades perdidas, de almas que talvez não ouvirão a verdade, porque nós estávamos ocupados demais para interceder por elas. A eternidade revelará quantas portas fechadas ficaram diante de nós, simplesmente porque não oramos. Ravenhill pregava como quem via o juízo se aproximando. Ele falava da santidade de Deus, não como um conceito teológico, mas como uma realidade tão intensa que transforma cada respiração, cada pensamento, cada decisão. Ele dizia que a santidade não é um acessório opcional para o cristão, mas o próprio selo de que pertencemos a Cristo. Sem santidade, não veremos o Senhor. Não porque ele seja cruel, mas porque o céu é um lugar preparado para pessoas preparadas, e a preparação exige purificação. Talvez seja por isso que ele desafiava: se você não ora, não espere conhecer a Deus. Podemos conhecer sobre Ele, podemos falar sobre Ele, podemos até trabalhar para Ele. Mas sem oração, nunca o conheceremos de fato, porque a oração não é um ritual, é a respiração da alma.
É a conversa íntima entre o Criador e o criado. É o lugar onde o orgulho morre, onde a vontade própria se rende, onde a carne se cala e o espírito fala. E você tem ido a esse lugar? Ou tem se contentado em viver da oração dos outros? Tem se alimentado de mensagens alheias, de experiências alheias, de avivamentos passados? Ravenhill dizia que o maior inimigo do avivamento não é o diabo, é a igreja satisfeita. E enquanto estivermos confortáveis, não veremos o fogo cair. Ravenhill dizia que a oração secreta é o verdadeiro termômetro espiritual de um homem. Você pode enganar o público, pode convencer amigos, pode sustentar uma imagem, mas quando está sozinho diante de Deus, sem aplausos, sem elogios, sem câmeras, ali se revela quem você realmente é. E talvez seja por isso que muitos evitam esse lugar, porque ali não há espaço para máscaras. O silêncio da presença de Deus nos obriga a confrontar o barulho da nossa alma. Ele advertia que o cristão que não se alimenta diariamente da comunhão com o Senhor se torna fraco, vulnerável e ineficaz. Não é que ele não fale de Deus, ele fala. Não é que ele não conheça a doutrina, ele conhece. Mas o que sai da sua boca é frio, porque não vem do fogo do altar. O homem que ora pouco prega com a mente, mas o homem que ora muito prega com o peso da eternidade nos olhos. O primeiro informa, o segundo inflama. E aqui está a realidade dura. O mundo não está esperando sermões melhores, está esperando homens melhores. Podemos investir em tecnologia, métodos, programas, mas nada substitui a vida santa e cheia do Espírito. O diabo não teme uma igreja com equipamentos caros. Ele teme uma igreja que jejua, ora e vive em santidade. Foi por isso que Ravenhill dizia que o avivamento custa tudo o que você tem. E ele custa porque não começa com o mundo, começa com você. Começa com o altar do seu coração sendo limpo de todo o pecado oculto, de todo orgulho disfarçado, de todo amor dividido. E quando isso acontece, quando o coração é quebrantado, algo muda na atmosfera da vida. O pecado perde o brilho, as conversas frívolas perdem o gosto. O tempo diante de Deus deixa de ser uma obrigação e se torna a maior alegria do dia. E então, você começa a ver o que antes passava despercebido. A miséria espiritual das pessoas ao seu redor, a frieza que tomou conta da igreja, a urgência da salvação das almas. Você deixa de se contentar com cultos bem ensaiados e passa a clamar por encontros reais com o Deus vivo. Mas Ravenhill nos lembrava: esse tipo de vida vai te isolar. Os famintos sempre parecem estranhos para os satisfeitos. Quem vive em oração é muitas vezes incompreendido por quem vive em entretenimento. Quem chora pelo pecado é chamado de radical por quem se acostumou a ele. E, no entanto, é exatamente esse tipo de cristão que Deus usa para incendiar gerações inteiras. Ele também alertava sobre o perigo da pressa. Vivemos num tempo em que queremos resultados imediatos, orações respondidas no mesmo dia, ministérios crescendo em semanas. Mas o fogo verdadeiro de Deus não se acende com fósforos humanos. Ele é forjado no secreto, no silêncio, no deserto. Moisés passou 40 anos sendo preparado antes de ver a sarça. Elias ficou sozinho no riacho antes de desafiar os profetas de Baal. Jesus passou 40 dias no deserto antes de começar seu ministério. E nós queremos um Pentecostes sem esperar em Jerusalém. Ravenhill dizia que o problema da igreja não é falta de luz, é excesso de sombras. Pregamos sobre oração, mas não oramos. Pregamos sobre santidade, mas negociamos com o pecado. Pregamos sobre céu, mas vivemos como se esta terra fosse nosso lar definitivo. Ele não dizia isso para nos condenar, mas para nos despertar.
Porque um cristão desperto incomoda, sacode e confronta não apenas o mundo, mas também a igreja adormecida. E talvez, agora mesmo, Deus esteja te chamando para esse despertar, não para esperar que o avivamento venha de fora, mas para permitir que ele comece dentro de você. Talvez o seu quarto precise se tornar o seu altar. Talvez a sua madrugada precise ser devolvida a Deus. Talvez o seu coração precise parar de buscar a aprovação dos homens para começar a buscar a aprovação do céu. Porque no fim, a pergunta não será quantos te seguiram, mas quanto você me seguiu. Leonard Ravenhill pregava como quem sabia que a eternidade está a um passo. Ele não desperdiçava palavras tentando entreter. Ele as usava como flechas para atravessar o coração, porque ele sabia que um dia todos estaremos diante de Deus e não haverá mais chance de mudar. O tempo para se arrepender é agora. O tempo para buscar santidade é agora. O tempo para se lançar no altar é agora. E se você ouvir essa voz hoje, não endureça o coração. O avivamento que Deus quer trazer não é apenas coletivo, é pessoal. Ele quer incendiar você para que outros sejam incendiados. Ele quer quebrantar você para que outros vejam e se rendam. Ele quer que a sua vida se torne uma mensagem viva de que Deus ainda responde a orações e ainda levanta homens e mulheres que não se dobram. Porque no fim, Ravenhill tinha razão. O mundo não precisa de mais pregadores famosos, precisa de mais homens de Deus anônimos que tocam o céu e mudam a terra.